Chamar agora o professor Frederico Afonso, ok? Para que ele passe aí a pontuar o edital de delegado da Polícia Civil na área de direitos humanos, ok? Eu vou abrir aqui para vocês. Olha, vamos ver. Ok. Alô, professor, boa noite. Boa noite, doutora Tânia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem? Ok. Então, tá bom. Então, professor, muito bem-vindo aqui ao site Jurisprudência e Concurso. O professor Frederico é professor especialista em Direitos Humanos em vários cursos preparatórios e hoje o professor está aqui para falar pontualmente aí do edital da delegado de Polícia Civil na área de Direitos Humanos. Professor, seja bem-vindo e vou colocar o senhor aqui na tela para que o senhor dê boa noite aos nossos seguidores e aí faça a sua explanação. Lembrei, eu vou, se o senhor preferir, eu coloco os pontos aí na tela conforme o senhor for falando. Fica ao critério do senhor aí a forma de explanação. Não há necessidade, doutora Tânia. Pode deixar, eu vou seguindo e assim eu não me amarro ao próprio esquema que eu mesmo construí. Pode ser? Ok, então, professor, fique à vontade. Então tá bom. Primeiramente, então, boa noite a todos que nos assistem. Um pouquinho primeiro da disciplina na área de segurança pública, depois um comentário acerca do contexto do edital, do conteúdo programático, e aí eu vou pormenorizar os itens. Bom, direitos humanos hoje, acredito que virou, se é que pode se dizer assim, a matéria do momento. Não só aqui para delegado de Polícia Civil, mas ele é forte no Ministério Público, teremos prova e comentários, provavelmente a semana que vem, sobre a prova que está chegando, temos a grande polêmica no exame de ordem, então ele começa a ter uma força que já lhe é merecedora. Bom, no caso da Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, então, eu acompanho sempre os editais, por causa justamente das aulas, tanto para escrivão quanto para investigador de polícia, e agora o agente de telecomunicações, que ainda não tem edital, tem autorização. Eles têm um conteúdo de direitos humanos muito forte, porque nestes concursos, então excetuando aqui no primeiro momento a questão do delegado de polícia, a Cadepol aqui de São Paulo prefere não fazer uma separação entre direito constitucional e direitos humanos. Eles acabam adotando aquela ideia de direitos humanos e direitos humanos fundamentais, então fica enorme o conteúdo programático destes concursos, mas sem direito constitucional. Então, o candidato olha e fala, nossa, a maior carga é de direitos humanos. Não é o que acontece aqui para delegado de polícia. Nós temos uma separação formal entre direito constitucional e direitos humanos, que a ideia é abordar o direito internacional dos direitos humanos. Na área de segurança pública, mesmo para delegado de polícia, eu estou na sala de aula tem mais de 10 anos, há uma resistência muito grande em relação à matéria. Infelizmente, nós temos uma cultura, há uma evolução técnica do porquê se pensar nisso, que direitos humanos é o direito do preso, do ladrão, do marginal, enfim, qualquer que seja o rótulo. Então, muito cuidado. A Cadepol, em 2007, lançou um livro que chama Direitos Humanos e Comunicação. Ele é produzido pela própria Cadepol, não adianta ir atrás, não tem, mas serviu de exemplo para ver como a Polícia Civil de São Paulo trata e enxerga os direitos humanos, sendo ele escrito pelos seus próprios delegados, a maioria deles professores, então, da Cadepol, e muitos deles formarão parte aí na banca. Bom, sobre o edital em si, publicado para delegado de Polícia Civil, nós não temos até o momento ainda uma data de prova prevista. Bom, primeira coisa, eu tenho aqui a liberdade de falar, o edital ele é mal elaborado. O edital, quando ele deixa uma questão aberta, ele milindra aqui o candidato. O candidato fala, nossa, o que quer dizer? Dou um exemplo e vou já de volta ao edital. Por exemplo, em direito administrativo, aí vem lá um conteúdo programático. Lei 8666/93, o nosso regime de licitações. Aí eu pergunto, tá, mas o que cai da Lei 8666? O aluno me pergunta, não, cai tudo. Pode cair tudo. Nós temos já, então, os tópicos mais costumeiros, mais manjados, mas é um edital que não especifica. E aqui no nosso edital, então, a coisa também caminhou em boa parte nesse sentido. Vou pontuar agora, na sequência do que foi publicado no Diário Oficial, para nós termos uma ideia. Inicialmente, ele traz o primeiro tópico como direitos humanos, seu surgimento, conceito e evolução histórica. Documentos históricos
a Organização das Nações Unidas, papel, surgimento e objetivos e a dignidade da pessoa humana. Este é o primeiro tópico do edital. Então, por partes. Primeira questão aqui, do surgimento, conceito e evolução histórica. A ideia hoje é caminhar a partir da criação da ONU. Você pode olhar uma evolução histórica do Código de Hammurabi de 1690, alguns gostam já na era 1690 a.C., alguns gostam de já na era cristã falar da Magna Carta, mas hoje a doutrina, de um modo geral, pela praticidade, fala pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, com a criação da ONU em 1945. Uma obra de referência aqui é a obra do professor Fábio Conder Comparato, que chama Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Ela é a base sempre para evolução histórica. Bom, conceito, a ideia é sempre a base do direito natural, e aqui a questão da ONU. Bom, importantíssimo. A ONU ela vem em 1945 com a ideia de não acontecer. Seu objetivo principal era evitar uma terceira guerra mundial. Nós tínhamos uma organização anterior à ONU, chamada de Sociedade das Nações, conhecida também como Liga das Nações, que o objetivo maior, criada após Primeira Guerra Mundial, era não ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Em ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, ela perdeu o sentido, então, em 1945, através da Carta de São Francisco, surge a ONU. O papel dela, o surgimento e objetivos. A Carta da ONU, a Carta de São Francisco, é um documento de uma leitura tranquila. Uma, duas leituras é o suficiente. Eu tenho aqui que bitolar, ficar memorizando. Ela é tranquila. Ela é o documento oriundo da Conferência de São Francisco que cria a ONU. Ela é a base, ela é a primeira pilastra. Ela é o que a gente chama hoje de start do direito internacional dos direitos humanos na forma organizada. Sobre a dignidade da pessoa humana, ainda no primeiro tópico fechando, muito cuidado aqui. Porque dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil no artigo 1º, inciso 3. Se é um dos fundamentos, ele tem um alcance por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então cabe dignidade da pessoa humana em tudo, na relação contratual, na relação privada, qualquer coisa cabe dignidade da pessoa humana. Eu sempre falo para os meus alunos que é um excelente chute. Né? Se você tem lá, se deparou com uma questão, não sabe como enfrentá-la, as assertivas lá trazem dignidade da pessoa humana, é um excelente chute. Se errar, pelo menos dê uma resposta mais digna, mas muito cuidado com a dignidade da pessoa humana. Hoje há uma ideia de mencionar a dignidade da pessoa humana, é o que a gente chama de piso mínimo vital, ou piso mínimo existencial. Ficaria na mesma se a doutrina não amarrasse ao rol dos direitos sociais do artigo 6º, aos 11 direitos sociais do artigo 6º, para dar praticidade. Então, aqui o que eu destaco no primeiro tópico. Então, a Carta de São Francisco é a carta que cria a ONU. A ONU ela mudou muito pouco de 45 até, então, o dia de hoje. Pleiteia-se uma mudança nos seus organismos. Então, uma leitura aqui ao Conselho de Segurança dos seus órgãos, acho interessante, aos membros, né, saber que nós temos 15 cadeiras, são 15 rotativos, são 5 assentos fixos, que são os membros mais poderosos bélicos da época ainda da Segunda Guerra Mundial. E depois nós temos 10 cadeiras rotativas. O Brasil, então, pleiteia uma mudança na Carta da ONU para ter mais um assento, ou mais 2, já que a Índia também quer. É interessante. Na semana passada, no dia 22, o secretário-geral da ONU, que é o órgão mais importante administrativo, foi reeleito para um mandato até 2015. Depois dê uma olhada aqui no nosso site Jurisprudência e Concurso, está lá, eu coloquei esta notícia. Então, dentro aí da ONU, eu daria destaque ao Conselho de Segurança, hoje, num primeiro momento, e essa questão também da reeleição do secretário-geral, o Ban Ki-moon, o sul-coreano Ban Ki-moon. Lembrando também, com uma notícia geral, também publicada aqui no nosso site, a questão da eleição para diretor da FAO. FAO é um dos escritórios aqui para agricultura e alimentação da ONU. Então, o Graziano, que é o nosso ex-ministro aqui no Brasil, ele foi eleito por 4 votos de diferença, havia outros 5 candidatos, e ele foi eleito, foi considerada a primeira vitória de diplomacia por parte do governo Dilma. Então, aqui no primeiro tópico, o destaque é este.